Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Seja bem-vindo ao Checkmate. Começa um programa de entrevistas aqui pela TNI Brasil, sempre ao vivo, sempre com um convidado ilustre, e você não pode perder o programa de hoje, que hoje ele está imperdível. Você pode participar ao vivo com a gente no chat da TNI Brasil. Os nossos dois entrevistados já estão preparados, apostos, para a gente trazer aqui muita informação, muita qualidade para você que nos acompanha sempre nas redes sociais. E na TNI Brasil, essa TV que cresce a cada dia, sempre com programas novos. E o Checkmate se tornou um programa referência em entrevistas em toda a região oeste de São Paulo. Hoje conosco o vereador Dr. André Sacco, do PSDB, é o nosso ilustre convidado de hoje. Vai participar aqui de uma entrevista muito importante, que eu tenho certeza que ele vai responder a todas as perguntas. Teremos o checkmate no final, que são os 5 minutos finais. Será que o doutor André Sacco vai conseguir responder as 15 palavras em 1 minuto, 60 segundos? É o que nós esperamos. Boa noite, Nilson. Boa noite, Roberto Carlos. Boa noite, meu colega Daniel Soares. Boa noite ao convidado, doutor André Sacco. Boa noite a todos os internautas, espectadores da internet. É isso aí, seja bem-vindo, Nilson, seja bem-vindo, Daniel Soares, a mais um Checkmate. Boa noite, Roberto, boa noite, doutor André, boa noite, Nilson, boa noite, Helena. Prazer estar aqui mais uma vez para sabatinar, doutor André. É isso aí, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação intensa de vocês. Podem encaminhar as suas perguntas para o nosso ilustre convidado, lembrando que o Checkmate é um programa que tem um objetivo claro e único, que é de trazer, além de informação, agregar valor educacional, trazer aqueles temas mais diferenciados que nós não temos, inclusive nas escolas e até mesmo nas faculdades. E hoje você vai aprender um pouquinho sobre vários temas que nós iremos abordar aqui no Checkmate, e eu tenho certeza que esse será um dos melhores programas já exibidos aqui na TNI Brasil, porque o nosso primeiro bloco de hoje, o primeiro tema hoje é aborto, prostituição, música e gravidez indesejável. Nós temos um doutor aqui, um médico. Nós vamos explorar um pouquinho do seu conhecimento, doutor André Sacco. Seja muito bem-vindo ao Checkmate. Quero cumprimentar o Roberto Carlos, cumprimentar o Daniel Soares, cumprimentar o Nilson, cumprimentar todos aqueles que nos veem e nos assistem, né, e nos ouvem. Uma boa noite à TNI, a todo o grupo da TNI, a TV Nacional Interativa. É isso aí, nós é que agradecemos, doutor. Para a gente já entrar direto ao assunto, não perder mais tempo. Doutor, quando se fala em legalização do aborto, imediatamente é levantada a questão dos casos difíceis, situações que deixam até mesmo as pessoas mais compassivas, desesperadas diante dos que defendem o direito ao aborto. Uma menina de 12 anos é sexualmente abusada pelo próprio irmão. Uma adolescente de 16 anos, filha única de uma mãe solteira que tem que trabalhar fora para sustentar a sua casa, é brutalmente estrupada por um estranho. Um homem domina uma jovem em seu primeiro namoro e a violenta. Esses são apenas alguns casos trágicos que acontecem com o aborto. Eu já pergunto direto, o senhor é contra ou a favor do aborto? Um crime não justifica outro crime. Direto? Claro, né? Um crime não justifica outro crime. Então o senhor... Falta família, falta educação, falta ambiente melhor para todos os cidadãos do nosso Brasil. Um crime não justifica o outro. O senhor é contra o aborto em todas as hipóteses? Sou contra o aborto. Todas as hipóteses que existe a possibilidade que a mãe corre o risco, o senhor é contra? Aí é uma outra questão. Né? Outra questão. No caso dos anencéfalos, né? Nós sabemos que não terá vida após o nascimento. Né? E muitos deles não nascem vivos. E é uma situação muito difícil para a gestante, para a mãe, né? E difícil para a família. Nesse caso em específico, em algumas patologias que levam a uma deterioração do embrião, do feto, aí ainda é aceitável, em algumas condições que devem ser muito bem discutidas. Agora, no outro caso de estupro, que a menina está vindo do serviço, passa em algum lugar, um lugar ermo, e acaba sendo estuprada, e acaba ficando grávida, que a lei hoje até discute a possibilidade de se fazer ou não aborto, o senhor é contra ou a favor? Eu sou contra o aborto. Tá bom.
Para o senhor, o aborto é uma questão religiosa, moral ou de saúde pública, doutor André? É uma questão de saúde pública, moral também, né, e social acima de tudo. Social acima de tudo. A questão do aborto eugênico, que é aquele onde o feto ele tem uma malformação congênita, irreversível. O senhor também é contra esse tipo de situação? Se a ciência, em alguma condição, puder intervir nesse feto, como em alguns casos já intervém na meningocele intrauterina, é possível fazer correções cirúrgicas no embrião e evitar um aborto, evitar que nasça uma teratogenia, né, que nasça uma criança com teratogenia. Então nós temos instrumentos científicos que nós podemos melhorar a vida do embrião, ainda na fase embrionária. Então eu sou contra o aborto. O senhor teria coragem de denunciar um colega seu, médico, que pratica aborto? Teria. Teria coragem? Teria. Denunciaria publicamente um colega aqui de Osasco? Eu denunciaria no Conselho Regional de Medicina. Certo. Que é o fórum adequado para se denunciar maus procedimentos. Um dado interessante, a prostituição ela pode ser definida como a troca consciente de favores sexuais por interesses não sentimentais, afetivos ou prazer. Apesar de comumente a prostituição consistir numa relação de troca entre sexo e dinheiro, esta não é uma regra. Pode-se trocar relações sexuais por favores profissional, por bens materiais, incluindo dinheiro. Por formação, a fonte Wikipédia está aqui, essa é o que significa prostituição. E eu te pergunto já, o senhor é a favor ou contra a prostituição? A prostituição ela existe há mais de 2000 anos. Ela faz parte da sociedade. Nós não podemos pensar que é um fato novo da sociedade moderna, né? A prostituição ela já existe há mais de 2000 anos, sempre existiu. E eu não sou contra a prostituição, eu sou a favor da educação, eu sou a favor da família, eu sou a favor de dar condição de vida educacional, de saúde a todos. O que o senhor tem a dizer da prostituição que tem aqui na Avenida dos Autonomistas, que até criou algum problema com o seu colega que também é médico, que ele quis afirmar de uma forma e acabou sendo mal entendido e acabou dando problema. O que o senhor pode analisar do que acontece ali na Avenida dos Autonomistas indo para o 18, quilômetro 18? Foge à regra social, foge ao preceito de urbanidade, foge ao preceito de vida social entre as pessoas. Ela fere aqueles que passam pelas avenidas, fere aqueles que passam com seus filhos, com suas esposas. Tem outros lugares para se praticar tal ato. Não precisa ser um ato praticado na rua, propriamente dito, às vistas de todos. Não se deve, isso está errado. Eu não estou aqui julgando o comportamento, o caráter, o comportamento das pessoas. Cada um tem a sua liberdade, mas num ambiente social é inadequado. Então o senhor é a favor da legalização da prostituição, até com carteira assinada, se precisar? Eu penso que nós temos que regulamentar, nós temos que legalizar, sim. Nós temos que organizar essa sociedade que quer ser permissiva. É um direito deles, desde que não interfira na liberdade de outras pessoas. Ok. Discutimos vários assuntos. Vou pedir para que você aguarde aí rapidinho. O assunto está muito intenso, está muito bom o debate. É um pequeno intervalo, não sai daí, eu volto daqui a pouquinho. Até já. Querido, papai chegou.
Na maioria dos casos, o abuso sexual infantil é cometido em casa, pelo pai. As crianças abusadas sexualmente não falam. Fale por elas. Ligue 100 e denuncie. And you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate. When you haven't any shoes on your feet and your clothes in the sweater and you look 30 pounds overweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell it's about evermore. But your hand is into that, rat-a-tat, at the window. At the window. See how the lights out the door. Fall. Money makes the world. The world. The world. Money makes the clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Now together, work it about and makes the world go round. Estamos de volta com o Checkmate. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje recebendo aqui em nossos estúdios o doutor vereador André Sacco. Doutor, porque é médico. Vereador, porque é aqui de Osasco. E vamos dar continuidade ao segundo bloco. Evidentemente que, usando um pouquinho e abusando da sua experiência como médico, evidentemente, né, pegando um pouquinho desse tema que nós discutimos sobre saúde, agora vamos falar sobre um tema muito importante também, que é sobre drogas e crime organizado. Sabemos, né, Nilson e Daniel, que hoje as drogas é uma doença já praticamente instalada em todo o país. Nós temos um problema sério ali na Cracolândia, onde já foi parcialmente resolvido. Mas, enfim, a droga é qualquer substância ou ingrediente utilizado em laboratório, a gente sabe disso, farmácias, estruturaria, etc. Um pequeno comprimido pode até aliviar uma dor, né, doutor? Mas a gente sabe que esse tipo de droga utilizado hoje, principalmente por dependentes químicos, como a cocaína, a maconha, o crack, são drogas que acabam com as famílias, vem destruindo literalmente as famílias. Gostaria de saber a sua opinião, se o senhor é contrário ou a favor à legalização de uma droga muito polêmica que nós temos hoje sendo utilizada por alguns países, inclusive deliberados, que é a questão da maconha. O que o senhor acha da maconha? Bom, primeiro nós temos que falar o seguinte, nós temos drogas lícitas e drogas ilícitas. Drogas lícitas, álcool, cigarro, medicamentos tranquilizantes, medicamentos para tirar o apetite, xaropes que tem na sua formulação álcool, tantas outras substâncias lícitas que são vendidas regularmente pelo comércio, através das farmácias, enfim, que pagam impostos, que geram divisas para o país, mas são drogas lícitas. O sal, o açúcar, né, que aumenta a pressão das pessoas, o sal, o açúcar que aumenta, né, o risco de diabetes, a obesidade, são drogas lícitas. E nós temos as drogas ilícitas. Dentre as drogas ilícitas, a que mais acomete a nossa juventude hoje é o crack, pelo valor baixo que ele tem. Pois a cocaína, a maconha, o LSD e tantas outras drogas naturais e drogas sintéticas que existem no mercado que são ilícitas. Elas estão aqui no Brasil por quê? Porque nós não temos segurança das nossas fronteiras. Aqui no nosso Brasil entra de tudo e para todos, né? Foi prometido que ia ter uma segurança nas fronteiras do nosso país. Até hoje nós não vimos segurança nenhuma. Então a nossa sociedade convive com os problemas da droga, porque é permitido entrar nesse país, o governo faz vistas grossas e deixa a sociedade nesse caldeirão que não tem início, meio e fim. Nós estamos de ponta cabeça com as drogas no país. Ora, como é que um país pode falar em querer liberar a maconha, se nós estamos num verdadeiro redemoinho social? Se a nossa juventude, se a formação da nossa juventude, no aspecto educacional, no aspecto de saúde, está caminhando a passos largos para uma deteriorização. Não dá para falar em querer ou não legalizar a maconha
no nosso país, sem antes colocar esse país nos eixos, no aspecto educacional e no aspecto social. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele sempre foi favorável a discutir esse assunto. Não que ele falasse abertamente, eu sou favorável da descriminalização da maconha, mas ele sempre quis discutir esse assunto. Dá a entender que ele gostaria muito que a maconha fosse liberada no Brasil. Eu acho que precisa entender as palavras do nosso querido presidente Fernando Henrique Cardoso, quando ele disse que quer discutir a liberação da maconha. Porque o país precisa discutir a droga, que caminho que nós queremos. O país precisa discutir essa forma negligente que o governo federal trata da droga. Mas qual a diferença da maconha, a pessoa fumar uma maconha e fumar um cigarro? Tem muita diferença. O cigarro não muda o comportamento de ninguém. Mas alguns cientistas de medicina aí afirmam que a maconha serve para melhorar alguns sintomas na saúde, curar alguns males. Isso o senhor confirma isso? A cannabis sativa, em algumas condições de dor extrema, de pacientes terminais, ela pode ser utilizada sem que ela seja fumada. Ela pode ser inserida nas drogas. Sim, como uma substância que o efeito do tetraidrocannabinol, né, se some a outros efeitos de outros analgésicos. Doutor, nos Estados Unidos tem pacientes que os médicos recomendam fumar maconha e a justiça autoriza. Tá, mas fumar maconha. Imagina aqui no Brasil, né, se liberar, né, o médico liberar para fumar maconha porque ele vai melhorar a condição clínica dele. É como se fosse remédio. Nos Estados Unidos, a condição de saúde está muito além da nossa condição de saúde. Né? Tem mais recursos. Tem mais recursos, tem mais recurso terapêutico, tem muito mais droga disponível para a população, diferente do nosso país. Então, colocar essa questão da maconha como remédio para liberar a maconha, eu acho um erro. O senhor não compartilha do ponto de vista de que a legalização também desarticularia o crime organizado, doutor? A maconha não vai desarticular o crime organizado. O que vai desarticular o crime organizado é o crack, é a cocaína que vem dos nossos países da América do Sul. Doutor, isso sim vai desorganizar o tráfico no país. É a Polícia Federal, a Guarda Nacional, tomar conta efetivamente das divisas do nosso país. Mas dada a quantidade, a população brasileira e mais a dificuldade de vigiar as fronteiras, não é enxugar gelo, doutor André? Eu não entendi a sua pergunta, Daniel. Dada a dificuldade dessa repressão, dos mecanismos de repressão, a extensão das fronteiras brasileiras, a facilidade que tem para entrar droga, tentar por esse caminho não seria enxugar gelo? Não é enxugar gelo, isso é fechar os olhos. Muita gente ganha dinheiro liberando as fronteiras. Tem muita gente maniqueísta que se nutre dessa liberação geral das fronteiras. E muita gente alta, dá muito lucro. Agora, fala da liberação da maconha num país onde existe um caos social, onde não se consegue nem tratar um drogadizado, que é o que as famílias reclamam. Onde interna um garoto que está viciado em crack? Onde interna um garoto que fica viciado em maconha? Onde interna um cidadão que é alcoólatra? Mas, doutor, Todos os lugares tem. O senhor não vê uma incoerência muito grande quando se permite que o cidadão beba bebidas alcoólicas à vontade? Estou cansado de verificar aqui na cidade mesmo, o cidadão andando com um corote de plástico e tomando cachaça, aquelas pingas que praticamente é 80% álcool, e aquilo é liberado, aquilo faz tão mal quanto a maconha, no meu entender. Eu não sou médico, mas no meu entender, deve fazer muito mal para a pessoa. Sem contar tanto que a pessoa acaba tendo cirrose. Não é uma incoerência permitir de um lado e proibir do outro? Sem contar o estímulo que recebem da propaganda, né, para consumir. Sim, a propaganda ela é colocada desde a infância, né? Hoje com a televisão, a democratização da imagem, né?
a bebida alcoólica é veiculada, é bonito, né? Falam que é lindo. Moderadamente, eu até concordo. Agora, tudo tem limite na vida. Tudo tem limite, claro. Agora, quando o país libera o álcool, libera a cerveja para ser vendida dentro de um estádio de futebol, na Copa do Mundo, dá para ver que o país está um verdadeiro caos. O que manda aqui é o lobby empresarial. Inclusive, o Osasco vem sofrendo muito com essa questão do crack também. O Osasco tem se tornado, assim como São Paulo, uma cracolândia. Quais são os projetos que a Câmara Municipal tem discutido para tentar amenizar esse problema? Será que nós temos aí algum projeto voltado para essas pessoas usuárias de drogas aqui em Osasco? Nós temos o Conselho Municipal de Entorpecentes, que não funciona. Nós não temos um leito específico para a internação de um drogadizado. O CAPS, álcool e droga, que existe no papel, ele não tem um programa definido. E esta é uma ação do Executivo, não é uma ação do Legislativo, porque o Legislativo do município pode muito pouco fazer. Nós podemos discutir as ações, mas quem faz, quem executa as ações é o Executivo Municipal. O Legislativo do município é um pouco diferente do Legislativo Federal. O Legislativo Federal tem muito mais condições de fazer leis mais amplas, leis que até interfiram em gastos do Executivo. O Legislativo Municipal não pode. Todo e qualquer projeto de lei que eleve os gastos do município, ele é inconstitucional. Um exemplo, a lei do sal e a lei do açúcar. Para mim são duas drogas lícitas. Nós fizemos o projeto de lei na Câmara Municipal para que fosse inserido nas escolas municipais, para que fosse inserido na Secretaria da Saúde. O projeto foi vetado, porque, segundo a Constituição, não é de competência do Legislativo Municipal, é de competência do Executivo. Qual era o escopo desse projeto, doutor? Em tese, o que ele recomendava? Este projeto é um projeto de minha autoria, que visa colocar um programa nas escolas municipais de Osasco, um programa de redução da utilização do açúcar para evitar obesidade e, consequentemente, todos os males decorrentes da obesidade, e um programa para reduzir a quantidade de sal na alimentação das crianças, que num futuro próximo essas crianças com certeza terão menos problemas com os rins, com a tireoide, com o sistema cardiovascular, abaixando a pressão. Mas a administração municipal entendeu em vetá-lo, vetar o projeto, porque vai dar despesa. Muito embora a administração municipal, o atual administrador da cidade, ele diz que faz uma administração republicana, quando na verdade não é. Projetos assemelhados de vereadores da base do PT, o projeto foi sancionado. Um projeto assemelhado meu, do PSDB, é vetado. Só para lembrar, Roberto, na sexta-feira agora nós tivemos uma audiência pública na Câmara a respeito de exatamente uma comissão específica para cuidar de drogas ilícitas e o crack. Doutor. E um outro detalhe interessante, Nilson, que tem acontecido muito na política. O crime organizado está entrando na política, por intermédio, evidentemente, de algumas lideranças, que eu prefiro não comentar, mas estão se infiltrando e, inclusive, tem até legisladores que já fazem parte desse sistema. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, eu ouvi atentamente. É uma afirmação pesada que você faz. Né? Quem coloca o legislador no legislativo do município, ou do estado, ou da federação, é o povo, é o cidadão que vota. Se esta pessoa, esse fulano, ele se habilitou a ser candidato porque a justiça eleitoral deu a ele o direito de ser candidato. Então ele está dentro dos critérios de elegibilidade. Agora, é o cidadão que vota, então nós temos que melhorar a educação dada a todos os nossos cidadãos. E não é só candidatos que são financiados pelo PCC, né, ou por crime organizado, absolutamente, não é isso. Em Brasília nós temos rios que correm de todos os lados, para não falar cachoeiras. Já tem as cachoeiras. Cachoeiras, né, que financiam políticos que, não só hoje, mas no passado, né, que
financiam políticos que estão envolvidos em mensalinhos, mensalões e outros benefícios que tiram do cargo que tem. Então, compete ao cidadão votar com consciência. Eu costumo falar, Nilson, para se votar numa pessoa tem que saber quem ele é, de onde ele veio, o que ele já fez, o que ele está fazendo, o que ele pretende fazer. Só desse jeito o nosso povo vai errar menos na hora de eleger Mas um político. o senhor já não acha um progresso, a partir dessa eleição de 2012, todo candidato a prefeito, quando for registrar a candidatura, já entregar o plano de governo para ser registrado junto, para ser cumprido na íntegra? Plano de governo... Obrigatoriamente vai ser, essa eleição vai ter que entregar o plano de governo. Todas as eleições entrega-se o plano de governo. Resta saber se o administrador Mas vai... não era obrigado, agora é obrigado, né? Mas não é, isso não é uma obrigação. Não é legal. Não é De acordo com o TSE, é obrigado a entregar o plano de 2004 nós governo. tivemos um plano de governo que não foi cumprido. Em 2008, um plano de governo com metas bem definidas não foram cumpridos até hoje. E não serão cumpridas. E se tiver que apresentar esse plano de governo na candidatura, e se não cumprir? E a lei de responsabilidade fiscal? Se eu prometer ali propostas irreais, não factíveis, como é que a justiça pode me obrigar a cumprir um projeto que não tem recurso financeiro para tal? Então precisa tomar cuidado com as Mas aí o candidato tem que tomar cuidado em fazer o plano de governo. Na formulação, A assessoria dele tem que dizer, olha, é impossível fazer, não vai ter verba para isso. Então eu acredito que daqui para frente os planos de governo não vão ser mais aqueles planos de governo que promete tudo e não se faz nada. miraculosos, né? Exatamente. Meio Harry Potter. Agora, você consegue lembrar qual é a punição para o não cumprimento do plano de governo? O TSE vai fiscalizar, mas vai depender de alguém ir para a justiça e cobrar, né? Sempre alguém acionar Precisa a justiça ser provocado. dizendo que prometeu e não cumpriu, não está cumprindo. Olha, um plano de governo da atual administração prometeram o bilhete único. Mas se fosse agora, nessa atual resolução do TSE, teria que fazer. Sim, mas o bilhete único foi prometido, independente, não é o TSE que vai cobrar o plano de governo. Quem tem que cobrar o plano de governo é o povo. É o povo, mas é o que eu acabei de falar. É o povo. Não cumpriu o plano de governo, não elege mais. O Tribunal Regional Eleitoral já tem muita dor de cabeça, agora vai ter que fiscalizar as ações do Executivo. Não, o tribunal não vai fiscalizar, vai depender da fiscalização de vereadores, de comunidades, do próprio povo. Acionar a justiça para que se cumpra determinado item do plano de governo que não foi Pergunta cumprido. para o cidadão de Osasco se está feliz com o transporte público municipal. É a passagem mais cara da região metropolitana. Foi prometido em 2004 o bilhete único. Não foi feito. O que foi feito? A partir de 2005, no plano de governo de 2004, começou a administração em 2005. Reduziu-se o ISS das empresas de 5% para 2%. Deu um superávit de ganho para as empresas de quase 2 milhões de reais por ano. Se nós considerarmos 7 anos, são quase 14 milhões de reais. As empresas de ônibus ganharam 8 linhas da CMTO. As empresas de ônibus introduziram um bilhete eletrônico, cerceando o direito do cidadão aposentado de ter a sua passagem gratuita, que está na nossa lei orgânica municipal. Reduzindo as passagens para as crianças especiais, reduzindo o número de passagens para as pessoas que precisam de tratamento. Qual foi o equipamento público feito pelas empresas de ônibus da nossa cidade? Nenhum. Só para lembrar, viu, doutor André Sacco, o primeiro acordo que houve Então de precisa ter administradores... bilhete único já. O primeiro acordo que houve de administradores com as empresas de ônibus foi justamente na gestão do prefeito Celso Giglio. Verdade. Quando se construiu aquele terminal da Viliara, foi feito um acordo ali que as empresas de ônibus doariam a obra por inteira daquele terminal de ônibus, dali para frente a coisa começou a chegar onde chegou hoje. Três terminais, o do Novo Osasco, da Helena Maria e da Vila Real. Obrigado por lembrar, Daniel. Você entendeu? Então, a coisa é antiga e já chegou num ponto que não tem mais condições de se suportar. Então, mas naquela oportunidade, as empresas de ônibus deram para o município de Osasco equipamentos públicos que nós estamos vendo hoje. Mas houve uma troca. Sim. Que eu entendia na época e continuo entendendo que houve, que nada é de graça. Nada é de graça, com certeza. É. Não, foi uma contrapartida prevista em contrato, não é? Era uma PPP.
Agora, e a contrapartida hoje? Hoje as empresas estão ganhando. Qual é a contrapartida que ela está dando para o nosso município? A passagem mais cara da região metropolitana? A dificuldade nas linhas de ônibus? Pode conversar com os cidadãos, ver as dificuldades que os cidadãos têm no transporte público municipal. Vou colocar um pouquinho de pimenta nesse debate, porque assim, nós temos ouvido incessantemente essa questão da corrupção no Brasil. Desvio de dinheiro, fraudes na licitação, superfaturamento de obras. Inclusive nós estamos vivendo um momento agora na Copa do Mundo, que está prestes a ser realizada no Brasil, de empreiteiras que têm suposto envolvimento também, inclusive com o Cachoeira. E um detalhe, né? Inclusive o seu partido também, lá do alto escalão, tem uma participação indireta ou direta com o Cachoeira. Ou seja, como acreditar na política, doutor André Sacco? Porque a gente, de um lado, é acusação, né, por parte do PT, do lado do PSDB. Agora o DEM, que era parceiro do PSDB, não está mais afinado, mas alguns dizem que fazem parte da base do governo ainda do PSDB, da oposição. Então, esse envolvimento, né, com obras ilícitas, com superfaturamento, desvio de obras para dinheiro sujo, lavagem de dinheiro, até que ponto o povo brasileiro vai aguentar mais tanta corrupção envolvendo partidos indiferentes? Não tem mais legenda, o Nilson e Daniel. Hoje todos os partidos, praticamente, com exceção aqueles que não participam da base, não tem envolvimento. Mas sempre tem alguém envolvido com alguma corrupção, principalmente do alto escalão, como esse Cachoeira aí, que parece que estão investigando, aí tem mais de 40 deputados envolvidos com esse cara. Então, inclusive do seu partido, você que fala... Inclusive o governador de Goiás, o Roberto Perillo, que é do partido dele. Exatamente. Eu também sou cidadão. Eu também trabalho. Sou médico, ganho pão na minha casa exercendo a minha profissão de médico. Não ganho pão na minha casa na política. Faço política por ideologia. O que eu posso assegurar é que nós temos que respeitar as instituições, o executivo, o legislativo e o judiciário. A instituição do nosso país, os três poderes do nosso país, graças a Deus nós temos os três, que o legislativo, o judiciário e o executivo, que acabar com o judiciário, isso aqui virou ditadura. Acabar com o legislativo, virou ditadura. Torceria muito para que não houvesse executivo, né, para que nós tivéssemos aqui o parlamentarismo. Mas a instituição é respeitada. Todos os partidos são respeitados. Os integrantes que não merecem o respeito. E os integrantes, quem os coloca lá é o cidadão, é o povo. Né? É o povo que vota. Vota por quê? Porque é induzido pela propaganda, é induzido pela música, é induzido pelo recurso financeiro. Né? Então o povo precisa pensar melhor em quem votar. Eu não estou aqui defendendo o DEM, nem o integrante do DEM ou o integrante do PSDB. Se tiver que ser punido, tem que ser punido sim. Se eu fizer alguma coisa errada, tenho que ser punido sim, porque o meu dinheiro eu faço dele o que eu quiser. O dinheiro do povo eu não posso fazer igual. Não, eu tenho que ter respeito para com o dinheiro do povo. Então eu acho o assunto do Cachoeira, o assunto de mensalão, já tinha que ser tirado fora. Tinha que ser tirado fora. Claro, tem que ter julgamento. Se não tiver justiça nesse país, também vira... O senhor acredita que vai ser julgado o mensalão esse ano? Eu rogo a Deus que seja julgado, mas eu tenho minhas dúvidas. Fala-se no primeiro semestre, fala no segundo semestre, já ouvi falar no ano que vem. Né? Então isso está virando... O ministro do Supremo aposentando logo aposentando, então os próprios réus visitando os ministros. Isso nos assusta. Doutor André, a gente não pode dizer afirmar aqui agora nesse instante que grande parte dessa culpa do aumento da corrupção no país é justamente por causa da justiça, da lentidão da justiça, da impunidade. O senhor não acredita nisso? Se fosse mais rápido os julgamentos, mais fácil, mais rápido as punições, o senhor não acredita que já estaríamos bem aliviados no quesito corrupção brasileira? E hoje, muito pelo contrário, a corrupção existe em todos os setores. Em todos os setores. Até no tribunal, até nos tribunais. Já na justiça, no executivo. Exatamente. Denúncia dentro do Supremo, a semana passada, de favorecimento lá do ministro, chefe do Supremo que se aposentou, né? Então, do meu ponto de vista, é justamente essa lentidão
que coloca o país na situação que está, em todos os setores de crime, tanto o crime de político como o crime normal, crime civil aí, traficante sendo solto em Mato Grosso porque pagou 40 mil reais para o desembargador. Até onde a gente pode chegar se não houver punição nisso? É a indústria das liminares, né? Eu acho que nós temos que oferecer aos nossos cidadãos educação de qualidade. Fala-se muito em educação de qualidade, isso é palanque de muito político, né? Melhorar a educação, e até hoje não melhorou, nós estamos regredindo na qualidade da educação. Então, né, o cidadão precisa ser melhor informado, precisa ter uma educação mais ampla. Desta forma ele vai ter um pensamento melhor e vai conseguir definir nas urnas, votar num cidadão que tenha mais retidão, que seja mais sério, que seja mais correto. E a justiça tem que ser mais célere. O combate à corrupção também pede um aperto na legislação, que ainda é um pouco flexível, e, sobretudo, a modernização do Código de Processo Penal para dar mais celeridade e mais peso, menos instâncias recursais para esses processos. Muito bom. Nosso segundo bloco já chegou ao seu final. Gostaria de agradecer o carinho, mais uma vez, da grande audiência que nós estamos recebendo aqui na TN Brasil. Agradecendo a presença do ilustre vereador Dr. André Sacco e dos dois entrevistadores, Nilson Martins e Daniel Soares. Eu vou para um breve intervalo, mas não deixe de participar, que eu vou ler os seus e-mails agora no terceiro bloco. Até já. O que é ser brasileiro? É ter capacidade de superação. É sair da crise como uma nova nação. É ultrapassar as fronteiras e construir sonhos de uma vida inteira. O que é ser brasileiro? É pegar no pesado e manter a leveza. É manter o humor, mas também ter firmeza. É entrar em campo para ganhar o mundo. É mostrar talento para ir mais fundo. É ser bamba na linha de produção. É ser craque até para fazer avião. É ser empreendedor por natureza. É levar um pouco de Brasil para cada mesa. É ganhar no planeta um novo conceito de um povo que trabalha e se dá o respeito, que cria, transforma, fazendo bem feito. Prazer, sou brasileiro. Esse é o nosso jeito. Estamos vivendo um novo Brasil, feito por você, Governo Federal. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. De volta com o Checkmate, ao vivo aqui pela TN Brasil, hoje recebendo o Dr. André Sacco, vereador aqui de Osasco pelo PSDB, e os nossos dois entrevistadores, Nilson Martins e Daniel Soares. Agora eu vou dar uma atenção especial aos internautas que sempre participam conosco. Gostaria de mandar um grande abraço ao Felipe Ribeiro Panda pela sua participação. Ele fez um comentário bastante pertinente e interessante aqui, doutor. Parabéns mais uma vez pelo programa. A discussão sobre a legalização deve ser tratada abertamente, explicando os efeitos químicos, psicológicos e etc. Hoje o Estado fica com todo o custo, saúde, segurança pública, etc. E o poder paralelo ficou mais forte, que o Estado está acima da política dos governantes. O povo precisa de informação e não de direcionamento. Um grande abraço. Essa é a opinião do Felipe Ribeiro Panda. Perfeito, Panda. Depois o doutor comenta. Mas é mais ou menos isso mesmo. Eu acho que o governo perdeu um pouquinho, né, das rédeas e deixou crescer demais esse comando aí, e a gente está sofrendo as consequências. Mais um comentário aqui: as drogas ilícitas
as grandes vilãs e ainda abusam das ações comerciais e culturais impostas desde muitos anos. Lobby empresarial puro. Mais um comentário do Panda. Tenho aqui o Geraldo e o Carlos Roberto. Carlos Roberto, sucesso a todos da TNI. Está parabenizando o programa. E muito obrigado aí, Carlos Roberto, pela audiência. José Geraldo Raio também participando aqui com a gente no Checkmate. Mais um comentário sobre o tema anterior, falando sobre as drogas. A discriminação da maconha, ela vai além do preconceito, é um assunto de saúde pública e políticas sociais do sentido de acabar com a disputa do poder público. É o poder paralelo e não se trata de favor contra, mas de ser debatido exaustivamente e a chegar a um consenso. Parabéns pelo debate, uma iniciativa importante para a reflexão. Obrigado, Geraldo, pela participação também. Então, li alguns e-mails aqui. Quer fazer algum comentário, doutor, a respeito? Eu acho que eu concordo com a opinião dos internautas. Eu acho que a nossa sociedade está um pouquinho caótica. O poder público está perdendo, sim, a parada para o poder paralelo. Né? E não é liberando a maconha que vai se resolver isso. Nós temos que resolver, de fato, de direito, né, a entrada de drogas no nosso país. Tem que proibir. É proibido e não pode. Tem que ter nas nossas fronteiras, nós temos que ter uma vigilância e nós temos que ter penas mais duras para aqueles que traficam no nosso país. E só para finalizar, o Adilson, que foi até um dos primeiros aqui, o Adilson faz uma pergunta ao doutor André Sá, dizendo se ele tem o sonho ainda de ser secretário da Saúde. Novamente, obrigado, Adilson, pela sua participação. Eu sou médico, e como médico eu não posso nunca negar o chamamento, né, de atender um cidadão para minimizar a dor ou para ajudar na saúde do nosso povo. Estou sempre à disposição. E ao Eduardo Segantini, radialista da Rádio Trianon, um grande abraço, Eduardo. Está mandando um grande abraço aqui, doutor André Sá, para o senhor, dizendo que o senhor realmente é um homem fiscalizador do povo de Osasco. Um abraço, Eduardo. Parabéns pelo seu programa aí na Trianon, tá? A propósito desse chamamento e do fato de o senhor já ter sido secretário, doutor André, uma das críticas que a situação faz hoje ao PSDB, ao trabalho do senhor, é que o PSDB cobra muito o que ele não teria feito quando teve a oportunidade de administrar a saúde. O que tanto é feito hoje que o PSDB não fez, se omitiu, na opinião do senhor? A situação reclama, né, ou tem dor de cotovelo, porque não fez o Hospital Antônio Gílio. Quem fez foi o Dr. Celso Gílio, PSDB. Não fez nenhuma maternidade. Quem fez foi o PSDB, Dr. Celso Gílio. Os PPAs, os 7 PPAs da nossa cidade, quem fez foi a administração do PSDB, Dr. Celso Gílio. Uma boa parte das unidades de saúde, quem fez foram outras administrações. Dr. Celso somou-se às outras administrações. A gestão plena do nosso município, com as 2 policlínicas, foi feita na gestão do PSDB. É muito fácil a situação querer falar do passado. Quero ver a situação falar do que ela fez. Como que ela pode falar do passado se o IDSUS, o Índice de Desenvolvimento do SUS, do município de Osasco, é 4,78. Está entre as 10 piores cidades do país. Esse índice é uma nota que o governo federal, que é do PT, deu para a cidade de Osasco, porque tem má gestão. Onde está a UPA do Conceição? Não saiu do chão. A UPA da Vila Mec não saiu do chão. Mas fecharam o PPA da Cidade das Flores, o PPA do Jardim das Flores, o PPA do Novo Osasco, o PPA do Airosa 2. Fecharam, que eram unidades de 24 horas que davam segurança aos cidadãos do seu entorno, com iluminação, com ambulância, com médico, enfermeira, com vigia, com guardas, que dava vida à noite às pessoas. O PT fechou, prometendo abrir a UPA, que até agora não saiu do chão. Fui visitar, fui lá, fotografei, coloquei na rede, coloquei no Facebook, conversei com a população. Então é muito fácil querer criticar o passado. Eles querem fechar os olhos para não ver o presente, os 7 anos presentes dessa administração. Então não adianta vir com essa história, não. Trate melhor o nosso povo. Está faltando acolhimento, está faltando atendimento. Os postos de saúde do nosso município, na sua grande maioria, faltam profissionais médicos. No
hospital, faltam profissionais médicos. Na maternidade, faltam profissionais médicos e paramédicos. Então, é muita promessa, é muita propaganda, é muita revista bonita, mas pouca ação prática para os nossos cidadãos. E quem fala não sou eu, são os cidadãos que nos mandam os e-mails, que nos procuram no consultório, que nos procuram na policlínica ou que nos encontram nos bairros, porque nós estamos sempre nos bairros. Doutor André, semana passada esteve aqui o presidente da Câmara, Luiz Pinheiro. Nós debatemos um tema aqui sobre o aumento de cadeiras. Isso até seu partido foi citado aqui como o primeiro partido a ir contra o aumento de cadeiras. Até o ano passado, a maioria dos vereadores estavam contrários ao aumento de cadeiras. Já esse ano mudaram a posição e hoje tem 21 partidos, incluindo o PT, PMDB, PR, que assinaram a lista pedindo uma audiência com o presidente já para botar na pauta para ser votado o tal aumento de cadeiras. Eu gostaria que o senhor comentasse esse assunto, doutor. Eu vou falar no aspecto pessoal, no aspecto partidário municipal, no aspecto partidário estadual e no próprio país. Eu sou contra o aumento do número de vereadores. Osasco tem 21 vereadores. A Câmara não precisa de mais vereador. Se todos os 21 vereadores exercerem de direito e de fato a função de fiscalizar, que essa é a maior função do vereador, fiscalizar a aplicação dos recursos da administração, recursos esses pagos pelo cidadão. Se os 21 vereadores exercerem essa função de forma isenta, exercerem a função de fiscalizar, não precisa de mais vereador. O que nós precisamos é de melhor salário na saúde, na educação, na promoção social, na limpeza urbana, no transporte público. Aí vem a pergunta, já sei que você vai perguntar, Nilson. Mas vai reduzir a despesa no município, né? Vai aumentar o número de vereadores e vai gastar menos. Não vai gastar menos, porque hoje a Câmara pode devolver de 4 a 5 milhões de reais para o Executivo. Aumentando o número de vereadores, não vai mais devolver esse recurso. Mas aumentando o número também não aumenta os valores. Não aumenta. A receita é a mesma. Não aumenta, mas vai gastar mais. Mas se a receita é a mesma, como pode gastar Porque mais? Porque a Câmara do município de Osasco, todos os anos, devolve dinheiro, ela tem obrigação. Se não gastou, tem que devolver dinheiro para a Prefeitura. Esse dinheiro pode ser aplicado na saúde e na educação. Mas o gastar mais não é proporcional ao que se gasta na média todos os anos? Não. Ou gastar mais seria gastar todo o orçamento da Câmara? Aí vai gastar todo o orçamento da Câmara. Eu acho desnecessário. A Câmara de Osasco, há 50 anos, a nossa Câmara tem 21 vereadores. 21 vereadores exercendo. Uma legislatura teve 23. Depois voltou. 21 vereadores. E o sentimento da população, vocês podem até trabalhar nesse assunto aqui, faz uma enquete. Nós fizemos a enquete com o nosso povo, o povo não quer mais vereador. Mas a falta de conhecimento do povo também não leva a acreditar que o número de cadeiras vai exaurir, vai acabar inchando ainda mais a máquina, sobretudo a questão do legislativo. Mas pela a falta de explicação até por parte do poder público. Com base nesse comentário, como é que o senhor avalia a situação do legislativo hoje em Osasco? Ser oposição na atual conjuntura é difícil? Como é que o senhor avalia os seus companheiros de trabalho hoje lá na Câmara Municipal? Qual a sua avaliação que o senhor faz? Porque muitos críticos, cientistas políticos, pessoas ligadas à imprensa, dizem que é o pior legislativo da história de Osasco. O senhor acredita que essa afirmação é verdadeira? E como é que o senhor analisa essa situação hoje da Câmara? Eu só queria fazer um adendo em cima do que o Nilson falou sobre a falácia da redução das despesas. Na verdade, reduziu o duodécimo de 5 para 4,5, mas passou a ser 4,5 sobre 1 bilhão e 700. E antes era 5% sobre 1 milhão e 200. Então, na verdade, o desembolso da Prefeitura para a Câmara Municipal vai aumentar, sim. E se nós olharmos, então, no dia 2 de agosto de 2011, eu já me posicionei na tribuna da Câmara, na primeira sessão do segundo período legislativo, né? Me posicionei e dei a opinião do partido, do PSDB de Osasco. Na semana seguinte, o PSDB estadual também se manifestou contrário ao aumento do número de vereadores, porque se considerarmos todas as câmaras
do Estado de São Paulo, nós teremos um aumento global de despesa com o Legislativo do Estado. E vai aumentar a despesa do Legislativo também no país. Então nós temos que primeiro exercitar o Legislativo do tamanho que ele é. Exerça de fato de direito a função do Legislativo, que tenho segurança e certeza de que nós podemos economizar, legislar melhor, fiscalizar e dar à sociedade mais recurso para a educação, para a saúde, para a limpeza urbana, que vocês sabem como Osasco está hoje, né? Nós podemos ajudar a melhorar a qualidade de vida do nosso povo. E não é aumentando o número de vereadores que nós vamos fazer isso, nós já podemos fazer isso agora. Outro ponto de destaque da semana passada também, eu acabei pesquisando no meu blog, que o meu blog existe desde o início da Coluna Off, quando eu assumi a Coluna Off em 2007. E já em 2007 eu colocava na minha coluna sobre a ausência da ordem do dia. Eu colocava em 2007, coloquei em 2008, coloquei em 2009, 2010, assim vem vindo desde lá, e eu estou cobrando há muito tempo a falta da ordem do dia. Então nós não podemos culpar a ordem do dia de agora, a falta da ordem do dia pela situação atual. A situação é antiga, desde 2007 que não tem mais ordem do dia. E o presidente da Câmara acabou falando aqui que precisaria fazer uma reforma no regimento interno da Câmara, que pudesse ser feita a chamada com menos de 7 vereadores. Foi isso que ele falou aqui para nós, não foi, Daniel? O que o senhor acha? Vou fazer uma pergunta agora, vou devolver uma pergunta. Não tem ordem do dia, porque os vereadores não respondem à chamada. Eu posso garantir que eu, André Sacco, estou em todas as chamadas da ordem do dia. Estou lá sempre à disposição. São sempre 6 vereadores. Isso, sempre 6. Eu, Jair, Bognar, Ana Paula, o presidente em exercício, ou a Luísio, ou o secretário que também altera, o Rogério Lins, ou um outro secretário. Não passa de 6. Agora, quando tem um projeto do Executivo, todos os vereadores vão. É uma sessão extraordinária. Então, aí que vem a minha pergunta. Adianta aumentar o número de vereadores? Adianta aumentar o número de vereadores na Câmara Municipal? Porque os vereadores ficam submissos ao Executivo. Então, com base nessa sua afirmação, como é que o senhor avalia, então, os seus companheiros de trabalho hoje na atual conjuntura, com base naquele comentário que eu fiz, como sendo uma das piores câmaras de toda a história de Osasco? Concorda com isso? Eu vou procurar ser ético o suficiente para não julgar o procedimento de cada um. Eu posso sim julgar o procedimento do Legislativo de Osasco. O Legislativo de Osasco está falhando. Não existe ordem do dia já há muitos anos. O vereador está trabalhando pela metade. Na verdade é isso. Eu fiz o cálculo... Então, eu não posso julgar, né, individualmente, meus companheiros. Não é ético. Então a Câmara virou uma cabine de empresa. Eu questionei a Luísio, inclusive, aqui. Eu falei, o Legislativo de Osasco está falhando. Essa que é a verdade. Ele está trabalhando à metade. Roberto, eu fiz o cálculo, são 90 minutos, na terça, 90 minutos, aproximadamente, na quinta-feira, que ao mês dá 720 minutos. É o que eles trabalham na Câmara atualmente, desde 2007. Nós queremos discutir as políticas públicas. É um alerta até para você, internauta que nos assiste. Sei que a audiência é sempre muito grande aqui, depois as pessoas assistem esse vídeo também. É importante a fiscalização, da população, a participação do povo, principalmente na Câmara Municipal, onde a ausência é muito grande. Então é importante o povo fiscalizar e participar mais da política, como a Isabel Espina, uma grande amiga, participando aqui com a gente. Isabel, um grande beijo para você, para o Edmundo, toda a sua família. Comentando aqui, valor sendo devolvido pela Câmara deixa claro o sinal da má administração. Como pode ocorrer isso com tanta carência na cidade de Osasco? Então, um comentário da Isabel e é pertinente o comentário dela. Eu queria lembrar também que o doutor André tem projeto para modificação do regimento interno, que está lá na gaveta, né? Nós apresentamos o projeto, porque isso foi em 2007. Na verdade, nós queríamos que toda apresentação de requerimento, né, fosse discutido no dia da apresentação. Mas tinha que mudar o regimento. E o colegiado achou por bem, né, não mudar o regimento. Mas nós queríamos que cada
requerimento apresentado. O que é o requerimento? O requerimento é um documento onde onde o vereador pede ao prefeito informações a respeito do valor da construção, do gasto com shows, de inauguração de escola, enfim, quer saber aonde está indo o dinheiro do nosso povo. E esse requerimento, quando nós apresentamos, o líder do prefeito, regimentalmente, pede para discutir. Quando ele pede para discutir, esse requerimento vai para uma parte da sessão chamada ordem do dia. Como não se faz ordem do dia, os requerimentos não são discutidos e nem votados. E os vereadores ficam sem as informações. Aí nós temos que ir ao judiciário buscar a informação do Ministério Público. Então torna mais difícil a ação do vereador, que a ação do vereador é essencialmente a ação de fiscalizar. E se não tem ordem do dia, não se discute. E já há quantos anos que não tem ordem do dia, Nilson? E eu pergunto, senhor, há quantos anos o senhor não participa de uma explicação pessoal, que é a última parte da sessão da Câmara? Nilson, eu tenho saudades. Eu fui vereador de 96 a 2000, 97 a 2000. Foi a minha primeira legislatura. Eu tenho saudades daquele período. Naquele período, o executivo da nossa cidade, o chefe do executivo, era vereador na oportunidade que o prefeito Emílio foi vereador, eu fui colega dele na Câmara. E todas as sessões nós tínhamos ordem do dia. E lá discutia-se política pública, discutia o assunto das drogas, discutia-se saúde. Cada vereador tinha 10 minutos para discutir, depois de votar os vetos, de votar os requerimentos, discussões acaloradas, produtivas. Eu fui secretário da Saúde em 2001 e 2002, voltei como vereador em 2005. De 2005 para cá, eu não me recordo de nenhuma ordem do dia feita nas sessões da Câmara. Não me recordo de nenhum tempo de 10 minutos para cada vereador. Isso faz falta. E não faz falta para o nosso coração, não. Faz falta de discussão e isso prejudica o nosso povo. Por isso lá se chama parlamento, né, vereador? Roberto, eu queria só fazer uma observação em relação à observação da nossa espectadora, que é pertinente, mas sobre a questão da Câmara devolver dinheiro, em si não tem nenhum grande pecado. A Câmara requisitou um orçamento, por alguma razão não gastou, não contratou um pessoal previsto, não contratou alguma obra que estava prevista, então é até meritório que ela devolva o dinheiro. Agora, depois o que vai ser feito com o dinheiro devolvido, aí sim é uma outra motivo de crítica. Bom, o papo está muito gostoso, está muito agradável, tá? Mas infelizmente o nosso tempo já está chegando ao final, tá? Nós temos muito poucos minutos. Eu só queria parabenizar ao vereador André Sacco, eu até comentei na minha coluna essa semana, um projeto que ele elaborou e vai colocar na pauta para ser votado, que é justamente a internet gratuita para Osasco. Sim. Parabéns pelo projeto, vereador. Obrigado, Nilson. Só para o público, nossos telespectadores saberem, o município de Osasco já gasta no mínimo 50 milhões de reais dos cofres públicos com empresas de informática. O Instituto Curitibano de Informática recebe por ano, aqui em Osasco, mais de 30 milhões de reais. O Instituto, a Fundação Israel Pinheiro de Belo Horizonte, recebe por ano mais de 16 milhões de reais para lidar com rede de dados. Ora, se o município já gasta mais de 50 milhões, por que não colocar as antenas e permitir a internet democratizada para todo o nosso povo? Nós já estamos gastando. Inclusive a internet que está sendo utilizada agora, pela maioria dos municípios aqui da região oeste de São Paulo, é paga, né? Sim. Sobretudo em Osasco. Mas para finalizar, porque o tempo realmente acabou, peço desculpa de coração, é que não dá mais tempo. Uma última pergunta e para entrar diretamente no checkmate, tá? O PT de Osasco, ele tem um desejo de governar Osasco por 20 anos. Já manifestou isso. Na atual conjuntura, eles possuem a máquina. Né? Eles têm um pré-candidato que conhece muito bem a cidade, é deputado federal, que é o deputado João Paulo Cunha. No entanto, existe uma enorme expectativa de que o Celso Giglio tentará novamente seu retorno à prefeitura. O que o senhor tem a dizer sobre essa dicotomia?
Não é dicotomia. Eu acho que o PSDB vai ganhar a eleição. Não, o PSDB vai ganhar a eleição. A administração do PT, com todo respeito, né, ao partido PT, eles são muito bons de propaganda. De administrar não são bons, não. E o povo percebe isso, o povo está sabendo disso. Muito show, muita festa, pouca ação. Tá certo. A opinião do nosso vereador, a gente respeita a opinião de todos os entrevistados aqui e, evidentemente, nossos entrevistadores, que são jornalistas capacitados também para elaborar boas perguntas e promover um debate democrático e respeitoso, que eu acredito que o pessoal do PT também que está assistindo, se quiser participar do nosso programa, as portas estão abertas, inclusive parece claro. O Emílio. A produção, o Emílio estará amanhã aqui, né, quarta-feira o Emílio estará aqui no programa do Ralph, participando aqui. Se ele estiver assistindo, ele vai ter oportunidade de responder também a esses questionamentos. Agora vamos direto ao checkmate. O senhor já conhece o checkmate? Não. Então vou apresentar agora. Você, internauta, está assistindo pela primeira vez. O checkmate são 15 palavras em 60 segundos. O senhor pode responder uma outra palavra ou numa frase, mas são 60 segundos. Se estourar o tempo, eu dou um checkmate no senhor. Tá. Se o senhor responder, parabéns, vai ser o primeiro a responder as 15 palavras. Gostaria de pedir o aval da produção. Quando aparecer o cronômetro ali na tela, a gente dá início, então. Beleza, apareceu lá, então vamos começar agora. Prostituição. Regulamentar. Aborto. Contra. PT. Já venceu. Oposição. PSDB. Sexo. Sexo com muita moralidade. Corrupção. Contra. Poder. Poder inebrir o homem. Piriguete. Piriguete. A vida faz as piriguetes, né? É a vontade de crescer na vida. Alarido. Alarido. Nós estamos em Osasco tem muito alarido, tem muito barulho. Perdulário. Osasco, a administração está sendo perdulária. Pachorrento. Pachorrento, uma expressão que não me vem ao cérebro. Pachorra? Checkmate do senhor. Não, obrigado pela sua participação. Foi brilhante, maravilhosamente sua participação, de coração. Faltou pouquinho, você chegou até a 11ª. Só explicando para o nosso internauta, tá, que tem algumas palavras que é incomum no vocabulário português. Pachorrento é pachorra. Pachorrento é calmo, sereno, acomodado. Isso. Né, o perdulário que gasta mais, foi perfeito, você falou que está gastando muito a administração. Alarido, né, quer dizer confusão, agazarra. E piriguete, que é uma expressão, inclusive, que foi incluída no dicionário. A gente não sabe disso, mas significa mulheres conhecidas por estarem sempre nas baladas, geralmente solteiras. É essa a expressão. Então, eu gostaria de agradecer demais a sua participação aqui. Nilson, considerações finais? Agradecer a participação do Dr. André Sacco, que eu conheço há muitos anos, ao compartilhamento do meu colega Daniel Soares, do Página Zero, e a você, que ancorou o programa, Roberto Carlos, e a todos os internautas que estão ligadinhos em nós. Uma boa noite a todos. Daniel? Mais uma vez, uma honra ter participado dessa mesa redonda e com convidados que têm sempre a acrescentar alguma informação, como o Dr. André Sacco. Boa noite a todos, muito obrigado. Doutor André, últimas considerações? Só tenho que agradecer, Roberto Carlos, a TNI, agradecer ao Nilson, agradecer ao Daniel, agradecer aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores e me colocar à disposição. Agradecer a oportunidade e colocar à disposição para outros debates que porventura venham a ser feitos. Tá ok, muito obrigado então a todos que participaram, a você internauta. Gostaria de deixar um recado último agora. Nós temos estreia hoje aqui na casa, é isso aí. Temos um programa de estreia, meu companheiro, meu amigo, que vai estrear um programa muito bacana aqui na casa, na TN Brasil, ao vivo, a partir das 22 horas. Você não pode perder o programa do Jesse Navarro, que é um grande apresentador e um grande jornalista também, que vem fazendo um trabalho brilhante aqui na cidade de Osasco. 22 horas, você não pode sair daí. Participe, você é o nosso ilustre convidado. E o nosso próximo programa vai ser reprisado com a presença, que é o programa no Ato, né? O programa no Ato vai ser reprisado hoje, com a participação do secretário Luciano Lube, participou brilhantemente aqui do programa. O programa do Jesse Navarro se chama... É isso mesmo, o Navarro? HRA Livre? Mira Livre. Ah, legal. É que eu recebi aqui... Ah, abri agora, perfeito. Mira Livre.
com Jesse Navarro às 22 horas, é um programa de estreia, você não pode perder. E o próximo agora é o No Ato, com a participação do secretário Luciano Lula, que participou aqui, é uma reprise. Não perca, não perca a programação da TN Brasil, sempre ligado aqui com a gente. Um grande abraço de coração e até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um Entrevistado Ilustre. Forte abraço.